Nessa conferência, pretendo analisar o que é o caso clínico em psicanálise, suas características estruturais, sua função, seu modo de organização, suas condições de possibilidade, seu modo de produção, bem como suas metas e seu valor heurístico. Com esse tipo de análise, procura-se objetivar um fundamento científico clássico que toma os problemas e suas soluções já realizadas como modelos para a abordagem e a solução de novos problemas ou problemas ainda em aberto, dentro de um quadro teórico prático estabelecido. O que, por sua vez, evitaria que esse fundamento da ciência fosse usado para fins outros, narcísicos, de propaganda, de afetação do leitor, etc., que não os que contribuiriam para o desenvolvimento da eficiência deste método de tratamento que é a psicanálise. O caso clínico em psicanálise é um exemplo sobre como um determinado problema é enunciado e como é resolvido. Tudo que vou apresentar agora corresponde a uma explicação desta afirmação inicial. Analisarei o que é o caso clínico, seus fundamentos epistemológicos, seus objetivos, suas necessidades de organização do material para sua construção, pensando, evidentemente, no quadro da psicanálise como uma prática psicoterápica, considerando que a psicanálise é, cito Winnicott, uma ciência aplicada que se baseia numa ciência. Freud comentou por que escrevia casos clínicos, ressaltando que o psicanalista, tal como cientista que precisa compartilhar suas descobertas, ampliando o poder de ação de outros psicanalistas sobre o trabalho clínico da psicanálise, reiterando seu compromisso e sua responsabilidade com seus pacientes e com a ciência. Cito Freud: ora, eu penso que o médico não assume somente deveres em relação a cada um de seus pacientes, mas também em relação à ciência. Em relação à ciência, não quer dizer, no fundo, outra coisa, senão em relação aos numerosos doentes que sofrem ou sofrerão um dia da mesma coisa. Uma pessoa e sua história não podem ser reduzidos a um único problema ou uma única dinâmica psíquica. Freud mostrou que a vida psíquica é composta por uma miríade de acontecimentos, sentidos, representações, sentimentos, e que as organizações psíquicas e o próprio eu, enquanto expressão de uma certa unidade do sujeito psicológico, são, na verdade, resultados dinâmicos de sistemas em relação, às vezes em conflito, e, além de tudo, não constituindo um todo sem contradições, totalmente coerente e harmônico. Mas sim, corresponde a um sistema dinâmico que apresenta-se em termos de ideias, representações, comportamentos, sentimentos, dinâmicas pessoais, relacionais, apresenta-se de diversas maneiras e, mais ainda, depende das situações em que os indivíduos são colocados. Isto faz com que uma análise corresponda a um conjunto amplo de acontecimentos que retoma a história do paciente, revive essa história no seu presente e no seu passado, e essa história não pode ser reduzida numa única narrativa, num único momento. Nem mesmo num filme, ou ainda na gravação das sessões, nada disso poderia apresentar fidedignamente a totalidade do que o paciente viveu, vive, etc. Nesse sentido, o caso clínico não pode corresponder à totalidade do que acontece numa análise. A totalidade da história do paciente, da sua organização psicoafetiva, das suas maneiras de ser e estar no mundo, consigo mesmo e com os outros, não corresponde à totalidade nem à síntese de seus problemas. O caso clínico é, por excelência, uma apresentação e apreensão subjetiva. Depende da subjetividade do paciente e do analista, sendo que essas duas subjetividades são conjugadas na apresentação dos dados clínicos. Elas produzem na sua articulação os dados clínicos. Filmar ou registrar descritivamente o encontro clínico e seus conteúdos não tem a possibilidade de apreender tudo o que ocorre no encontro analítico, dado que não pode apreender fenômenos tais como o sentido apreendido inconscientemente pela tonalidade afetiva do encontro analítico,
o sentimento de ser ou não ser visto e ou entendido, a confiança, às vezes oscilante, dinâmica, no analista e no processo psicoterapêutico, o sentimento de compartilhar algo, os fenômenos après-coup que dão significado a diversos acontecimentos da história do paciente e da história da análise. Por um lado, o caso clínico não pode ser uma ficção literária, dado que na literatura os personagens e os acontecimentos são construídos em função de um determinado objetivo. Os personagens não são pessoas, mas aspectos parciais sintetizados de pessoas. A história contada é uma ficção não contraditória na sua composição e harmonia entre as partes. E no caso clínico, trata-se do comentário descritivo da realidade vivida de uma pessoa. E isso não pode ser uma especulação do analista. Por outro lado, a realidade ela mesma, sua descrição e apreensão sem a interferência da subjetividade do escritor ou o narrador, também não é possível. Os dados fornecidos pelo paciente já são, eles mesmos, uma construção interpretativa do paciente sobre a sua realidade. E os dados apreendidos e descritos pelo analista na construção do caso clínico, também no ambiente analítico, são uma apreensão, seleção e interpretação dos dados apresentados pelo paciente e da própria situação e história de uma análise. O aspecto ficcional do caso clínico é, pois, um paradoxo. Não pode ser uma ficção e é necessariamente uma ficção. A descrição, a narrativa ou a apresentação do caso clínico fornece, pois, dados subjetivos sobre o paciente, sua história, suas dinâmicas. Na ciência, a conjugação de dados objetivos, tal como ocorre via uso de métodos de apreensão de dados padronizados, esquematizados, para diminuir a subjetividade do observador, tal como ocorre com a realização de experimentos controlados em suas variáveis, uso de testes, formulários, etc., Essa é a produção dos dados objetivos, devem ser conjugadas com os dados subjetivos, ou seja, com aqueles advindos da prática clínica. Essa conjugação visa a apresentação de problemas e a possibilidade de agir sobre eles, seja objetivamente, seja subjetivamente. A posição de Daniel Stern, referindo-se à compreensão dos bebês e seus desenvolvimentos, apresenta como esses dados podem ser conjugados e como eles podem contribuir um com o outro, mas não podem ser reduzidos um ao outro. Os dados objetivos não podem fornecer a apreensão do conjunto sistêmico e intrapsíquico da vida do bebê e de seu desenvolvimento, enquanto os dados clínicos carecem da comprovação efetiva, objetiva, que lhes daria fidedignidade e referência fenomenológica. Cito Daniel Stern, ambas as abordagens são indispensáveis para a presente tarefa de pensar a respeito do desenvolvimento do senso do eu, do bebê. O bebê clínico infunde vida subjetiva no bebê observado, enquanto o bebê observado aponta para as teorias gerais sobre as quais podemos construir a vida subjetiva inferida do bebê clínico. A psicanálise, como um método clínico, é o que se pode denominar como sendo uma psicologia dinâmica, ou seja, uma psicologia que considera a história psicossocial individual é fundamental para a compreensão da vida socioemocional, relacional e individual do ser humano. Mais ainda, que tem na consideração dos processos psíquicos inconscientes o fator causal determinante da vida psicoemocional, de suas organizações e desenvolvimentos, tanto na saúde quanto na patologia. Freud reconhece essa dimensão dinâmica tanto na própria elaboração da sua metapsicologia, como no seu comentário, identificando os casos como sendo análogos a romances, em função da necessidade de apresentar a história de vida de seus pacientes. Cito Freud: eu mesmo me surpreendo ao constatar que minhas observações dos pacientes podem ser lidas como romances,
e não trazem, por assim dizer, a chancela da seriedade que é própria dos escritos científicos. Consolo-me disso, dizendo a mim mesmo que esta situação é atribuível, evidentemente, à própria natureza do assunto tratado, e não à minha escolha pessoal. Os sintomas e as organizações patológicas são a expressão de uma situação que envolve o passado, o presente e o futuro que o paciente apreende e projeta para si mesmo. Logo, a compreensão do seu sintoma, a compreensão do que ele é e de como ele chegou a ser o que ele é, de como ele se relaciona consigo mesmo e com o outro, só pode ser feito se a dinâmica emocional, sócio-histórica, individual, relacional for apresentada. A análise, que é a compreensão e experimentação de aspectos decompostos de determinados atos psíquicos, sentimentos e comportamentos do paciente, por analogia, diz Freud com a química, que ao fazer análise de substâncias decompõe para a apreensão dos elementos que a constituem separadamente. Então a análise visa, com este proceder, de ver as coisas em partes, né, a integração do paciente, integração de suas partes recalcadas e ou cindidas da sua personalidade. O analista faz a análise do paciente. O paciente faz a síntese pessoal, a nova síntese do que foi analisado. Fazemos psicanálise, o paciente faz psicossíntese. A compreensão desta direção geral do processo analítico, dos objetivos do tratamento psicanalítico, como objetivando a integração do self, também deve estar presente na elaboração, compreensão e apresentação do caso clínico, dando-lhe também a sua função, valor e meta, bem como servindo como critério para o que pode e não interessar, narrar, descrever, entender do material clínico vivido numa análise. Repito mais uma vez, na apresentação de um caso ou de uma vinheta clínica. Cabe ainda, para completar essa conferência, comentar uma questão epistemológica metodológica que diz respeito ao lugar do material clínico, dos dados empíricos, em termos daquilo que eles podem fornecer para a teoria. Por um lado, cabe lembrar que os dados empíricos, mesmo que agrupados e sistematizados, não têm o poder de fornecer o quadro teórico ou a teoria propriamente dita. Lembrando que a própria observação depende de uma orientação teórica, que diz o que deve ser observado. Mas dentro de um determinado quadro ou paradigma, os dados ou fenômenos podem fornecer comprovações e ou desenvolvimentos da teoria, eventualmente até mesmo a negação da teoria. Isto evita a falácia de considerar que a clínica é soberana em relação à teoria. Esta é a função principal e a estrutura necessária para que um problema clínico, que corresponde a uma delimitação interpretativa subjetiva do caso clínico, seja apresentado e denominado como isso que chamamos de caso clínico. Basicamente, enunciar um problema e mostrar como ele foi entendido e resolvido, tendo em vista a integração do paciente, como sendo o objetivo do método de tratamento psicanalítico. O caso clínico em psicanálise é um exemplo como um determinado problema é enunciado e como é resolvido.